Saída do Flamengo a 3, ó, mais uma vez, como eu falei, saída com o Pulgar, Léo Ortiz, Pulgar, o Pulgar abdicando de estar ao lado do Jorginho, ele está alinhado com o Jorginho para baixar. O Flamengo é a equipe que melhor conecta as fases do jogo, tal qual uma equipe grande europeia faz. Muito forte pressionando alto, muito forte pressionando pós-perda e agora tem variações da sua estrutura ofensiva, inclusive os 2 gols vieram da estrutura padrão e da variação dessa estrutura padrão. Se liga. O segundo gol do Flamengo foi na estrutura ofensiva padrão da equipe, né? Fazendo ali uma espécie de 3-2-5. Inclusive já tem vídeo no canal, é o último vídeo antes desse, onde eu falo sobre a organização ofensiva do Flamengo e esmiuço e vou ali destrinchando essa estrutura ofensiva do Flamengo. Lateral esquerdo mais 2 zagueiros, né? No caso aqui foi o Ayrton Lucas, geralmente é o Alexandro para essa saída 3, Léo Pereira e Léo Ortiz, aqui a saída 3. Uma dupla de volantes, geralmente Dela Cruz e Pulgar, na chegada do Jorginho e Pulgar, e mais à frente, a câmera vai andar aqui, a gente tem, deixa eu voltar aqui, pausar no momento certo, a gente tem aqui extremo de um lado, lateral do outro lado, aqui no caso era o Bruno Henrique, Varela do outro lado, quadrado no meio campo, né, com os 2-10, geralmente Gerson e Arrascaeta, aqui no caso as alterações já tinham sido feitas, e se não me falha a memória aqui, a gente está falando de Plata e Luiz Araújo. E se eu não estou equivocado também, esse aqui é o Arrascaeta. No caso, o Arrascaeta até seria mais abaixo, né? O Arrascaeta seria aqui junto com o Luiz Araújo. Mas momentaneamente ele fez uma troca com o Plata. O Plata consegue baixar bem também entre linhas. Se eu der play aqui, a gente vai ver o Flamengo construindo a partir da sua estrutura ofensiva tradicional, como eu mencionei. Nesse 3-2-5, né? Um quadrado no meio campo. Se quiser chamar de 3-4-3 também, né? Por causa do quadrado, pode ficar à vontade. Jorginho vai fazer a diagonal longa. Casquinha do Plata. Bruno Henrique vai sair para cruzamento. Vai fazer o corte, né? Não executa o cruzamento, passa para o Ayrton, que cruza forte demais, a bola acaba cruzando a área, né? Lembrando que está num zoom aqui um pouco desconfortável por causa dos direitos autorais. E aí, esse excelente passe do Jorginho, né? O Jorginho acha o Luiz Araújo para finalização do Flamengo. Então o Flamengo girou, né? Deixa eu pausar aqui. O Flamengo girou de um corredor para o outro dentro da sua estrutura tradicional ofensiva, dentro do seu 3-2-5 ou 3-4-3, como quiser chamar, tradicional que a gente já conhecia. Mas o primeiro gol do Flamengo foi realmente especial, porque foi a partir de uma variação tática, a gente vai entender ela agora. Então essa aqui, como eu tinha mencionado, é a estrutura tradicional do Flamengo, onde o Flamengo fez algo diferente na estreia. Foi o seguinte, ele adiantou o Ayrton Lucas, fez o Ayrton Lucas andar para frente, abriu o Léo Pereira, zagueiro canhoto, né, que consegue fazer muito bem a saída pelo lado esquerdo, Léo Ortiz aberto aqui, como sempre, e o Pulgar baixou aqui entre os 3. Quando o Pulgar baixa entre os 3, né, opa, deixa eu só corrigir aqui. Quando o Pulgar baixa entre os 3, ele centraliza o Jorginho. O Flamengo deixa de ter, como se diz no tatiquês, 2 pivotes e passa a ter um pivote só, que é o Jorginho, e ganha mais um jogador à frente, mais um jogador em profundidade. Por quê? O Ayrton Lucas, quando ele preencher isso aqui, o Flamengo vai deixar de fazer uma amplitude que no tatiquês é chamada de assimétrica, ou seja, de um lado, o jogador que faz amplitude é de uma posição diferente do jogador que faz amplitude do outro lado, ou seja, aqui é um ponta, é um extremo. Aqui não é um ponta. Aqui, deixa eu até ajustar isso aqui, ó. Aqui é um lateral, ou seja, de um lado amplitude com lateral, do outro amplitude com um dos pontas. Então o que é que o Flamengo faz quando ele empurra o Ayrton Lucas? Ele abre mão dessa amplitude assimétrica e joga o Luiz Araújo por dentro. Então a gente tem uma maior quantidade de jogadores no corredor central. O Ayrton Lucas preenche o corredor lá, fica mais exposto, se perde uma bola aqui em primeira fase de construção, a transição fica um pouquinho mais difícil, mas como experiência na equipe que marcava baixo, defendia individual, dava para arriscar, subia muitas vezes pressão até com 3, dava para arriscar fazer essa saída aqui. E aí, naturalmente, o Arrascaeta se junta mais ao Pedro, né, como um 10 mesmo, ali o segundo atacante, e o Luiz Araújo e o Gerson fecham aqui uma espécie de losango, né? Então aqui, ó, deixa eu até colocar uma linha amarela para a gente ver, o Luiz Araújo aqui, ó, junto com o Jorginho e junto com o Gerson e com o Arrascaeta, eles fecham uma espécie de losango. E aqui o Flamengo entra numa variação. Rafa, e qual é o principal benefício de jogar a partir desse losango? É que, primeiro, né, como eu já comentei, a gente ganha mais gente mais próximo da área do adversário. E se o adversário, por exemplo, né, deixa eu trazer aqui um adversário hipotético, né, colocar um círculo aqui, vou colocar aqui uma bordinha só para ilustrar como se fosse um jogador adversário, uma borda de cor
deixa eu ver, de cor verde. Então vamos lá. Então o adversário aqui, ó, se o adversário, por exemplo, defende com 2, é um 4 contra 2. Se o adversário defende com 3, é um 4 contra 3. Então isso aqui já traz uma superioridade numérica contra a maioria dos sistemas. O Flamengo já ataca num quadrado, que traz superioridade numérica, mas para atacar num quadrado, o Flamengo perde um pouquinho de amplitude e profundidade. Dessa forma não, dessa forma fica uma equipe mais agressiva, né? Mais ofensiva. E quando a gente olha para os números do Flamengo, entrar nessa variação que a gente acabou de ver faz mais sentido ainda, né? Principalmente no jogo como foi o jogo contra o Esperance. Então, olha a distribuição dos movimentos para receber a bola da equipe do Flamengo de acordo com o lugar do campo, né? Então, aqui em fase de construção, ó, esse aqui mais ao canto esquerdo, aqui em fase de progressão, aqui em último terço. Geralmente, você me ouve falar isso aqui de outra maneira, né? Eu chamo de primeira fase de construção, segunda fase de construção e último terço. Mas pode ser construção, progressão e terço final também, não tem problema. Aqui as 3 fases somadas, né? Então, quando a gente olha para a fase de construção especial, a gente vê que o Flamengo, dos 150 movimentos que fez para receber, 78, esse vermelhinho aqui representa para frente, foram para frente. Ou seja, como o Esperance não era uma equipe que seria tão agressiva na pressão, seria tão forte na maneira de pressionar alto, o Flamengo poderia correr um pouquinho mais de risco e empurrar mais gente dentro do bloco do adversário. E ter feito isso nesse contexto prepara, inclusive, para situações futuras. Imagina que está perdendo um jogo, segundo tempo, vai entrar ali na fase final do jogo e pode arriscar um tudo ou nada. Já viveu essa experiência de conseguir construir com menos gente. Então, tem algumas situações que ter feito isso nesse jogo foi importante, além do próprio jogo em si. E aí a gente volta para o gol do Flamengo, para o primeiro gol do Flamengo. Então, mais uma vez, né, a gente vai ver aí agora ilustrado tudo aquilo que a gente viu no mapinha, né, no nosso campograma. Saída do Flamengo a 3, ó, mais uma vez, como eu falei, saída com o Pulgar, Léo Ortiz, o Pulgar abdicando de estar ao lado do Jorginho, de estar alinhado com o Jorginho para baixar, Léo Pereira e Léo Ortiz, o Jorginho mais à frente como único pivô, né, como único jogador. Deixa eu voltar aqui. Como único jogador para a parede de costas, né? De novo, eles pressionaram a 2. Então isso fez com que esse baixado Pulgar gerasse uma superioridade numérica, até uma confusão de quem acompanhava o Pulgar, dado que eles marcavam muitas vezes individual. E aqui a gente ganha mais gente à frente. Ó. Aqui bem no cantinho do frame, né? A gente tem aqui o Ayrton Lucas, né? que subiu. Aqui a gente tem o Luiz Araújo, a Arrascaeta e o Gerson, né? Fazendo aqui uma espécie de 4 no meio de campo. Fora do frame ainda tem o Varela e o Pedro. Então vou dar play aqui para a gente ver, ó. E a gente vai ver o Flamengo construindo a partir de um lado, ó, o Losango fazendo superioridade no corredor central, aqui um 4 contra 1, 4 contra 2 do adversário. Isso faz com que o Jorginho fique sem pressão, né? Que ele receba livre, o passe de fora para dentro do Ayrton Lucas acha o Jorginho livre. E o Jorginho tem a possibilidade de achar o Arrascaeta também livre entre linhas. Por quê? Porque os médios do Esperance encaixaram tanto no Luiz Araújo, o lateral do lá encaixou no Luiz Araújo, como o outro aqui encaixou no Gerson. Então, na superioridade numérica, você está marcando individual, alguém vai sobrar, alguém vai ficar livre. E nesse caso, ficaram livres Jorginho e Arrascaeta. A bola pôde andar pelo Arrascaeta, excelente passo para o Varela já em profundidade. Cruzamento do Varela, a gente vê inclusive os 4 na zona de definição no corredor central. Se o Luiz Araújo tivesse como extremo, que é a estrutura original do Flamengo, o Luiz Araújo ele não conseguiria retornar essa bola para o meio da área, porque ele provavelmente estaria lá fora, ele estaria no corredor lateral, ele não estaria no meio. Então essa variação me faz chegar inclusive com os 4 no corredor central próximo do gol do adversário. Luiz Araújo passa para trás, gol do Arrascaeta. Então, pô, fenômeno. Eu acho que se eu sou treinador de uma equipe que consegue fazer gol dentro de uma dinâmica como essa, eu ia ficar muito feliz. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like e se inscrever no canal. Para você, isso é uma ação muito simples, né? Não é algo complexo de ser feito, mas para a gente que produz conteúdo, representa muito. Então, encarecidamente, eu lhe peço, se esse conteúdo te agregou, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve, dá uma moral para a gente, se inscreve, curte o vídeo para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Se você quiser mais conteúdo assim, em outro formato vertical, mais curto, mais objetivo, e acompanhar a vida de um analista de desempenho que trabalha com vários atletas em formato de análise de desempenho individual. Hoje eu tenho uma empresa que trabalha com Rafinha, com Bruno Guimarães, com Wanderson e vários outros atletas espalhados pelo mundo, inclusive outros de seleção brasileira também. Me segue no Instagram, @rafa.scout, que você vai ver lá a rotina de um analista de desempenho, beleza? Abraço, tamo junto e até a próxima.